Ok, gente, vamos lá. Vamos botar uma quinta, sexta marcha para eu, pelo menos, seguir adiante nessa primeira parte dessa série, para que a gente tenha um entendimento e a gente não fique aí com o entendimento errado, tradicional, que muitas vezes a tradição religiosa pode falar algo mais alto, mas nós temos que quebrar isso no nome de Jesus. Vamos ver o conceito da verdade sobre o que é que significa a santificação. Eu tenho usado um texto do qual tem sido maravilhoso para mim, porque não só esse assunto sobre o fim dos tempos está no meu coração, mas é uma mensagem profética de Êxodo, capítulo 19, no verso número 10, onde Deus falou que Ele desceria sobre o Monte Sinai, de uma maneira impetuosa, de uma maneira relâmpagos, trovões, clangor de, nossa, é difícil falar o negócio, né? Clangor, não é isso? De trombetas. Meu Deus. Rapaz, o negócio, um monte, estremecia, fumaça, né, fogo, descendo sobre o Monte Sinai. Mas antes disso, antes da vinda, antes da descida de Deus, Moisés faz o seguinte: vá ao povo, santifique-o, a palavra é essa, purificar ou separar no dia de hoje e amanhã. Diga 2 dias. Lembra que eu falei para vocês, essa é a obra que está sendo feita na vida do ser humano, através do sacrifício de Jesus, e nós já estamos terminando o 2º milênio, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. E é super interessante, gente, porque é o seguinte: de humanidade nós temos quase 6.000 anos, ainda tem mais alguns anos aí, não são muitos, para completar isso, até mesmo dentro do calendário judaico. Dentro do calendário judaico nós estamos no ano 5.783, mas dizem que tem anos aí perdidos, alguns falam 210 anos e tal, ou seja, chegando aí por volta de 2030, um pouquinho mais, vamos botar até no máximo 2040, acabou. 6 dias trabalharás a terra, no 7º é descanso de Deus. E aqui fala sobre 2 dias, é uma mensagem profética, porque no 3º dia ele virá. Estejam prontos para o quê? 3º dia. Estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, Ele descerá. E aí acabou o que Deus tem para fazer com a humanidade. E o que é interessante é que Deus nos chama para estarmos preparados. E tem algo que nos prepara. E é isso que eu tenho conversado com vocês. Manter-se preparado é o segredo. E tem tudo a ver com o processo de santificação na nossa vida. Eu tinha comentado sobre Amós, falando sobre o conteúdo de preparação, porque nós temos visto por aí, eu tenho também conversado com pastores de fora, que a igreja está muito dormindo nesse conteúdo, ela está muito assim sonolenta, ela não está tão perceptível. Mas gente, tudo isso são coisas proféticas, que veja, quando Jesus veio a esse mundo, Ele veio e os seus não o reconheceram. Como é que pode? O Salvador, o Messias veio e eles não receberam, porque não o reconheceram. Que nós não caiamos, nós como igreja, ainda bem que isso aí está sendo mandado, cai na internet e vamos embora, que nós não caiamos nessa cilada de nos encontrar despreparados, num tempo onde nós precisamos estar preparados, só isso. Porque a nossa redenção se aproxima, mais cedo do que a gente imagina. Nós estamos bem mais perto do que nós imaginamos. Ninguém imaginava que a terra seria destruída pela água, só uma família foi preservada. Que nós não caiamos na cilada das 10 virgens, 5 não estarem preparadas o suficiente. Nós estávamos falando sobre uma igreja. Será que a igreja inteira do Senhor Jesus estará preparada? Eu não sei, essa resposta não pode ser uma resposta coletiva, essa resposta tem que ser individual. E aí sim eu me ponho dentro desse coletivo que estará preparado para a vinda do meu rei. Como noiva, para esse casamento, para sermos chamados. Ele descerá e levará a sua igreja, hein? Uhul! Que alguém diga aleluia aí. E gente, nós vivemos um mundo hoje que nos desprepara em tudo. Há muitas distrações tirando de mim e de você o foco.
e tenta jogar aquela água para ir apagando esse foguinho, que deveria ser um fogo contínuo, constante, na minha vida e na sua. Eu estou desanimado porque eu tenho 15 anos, 20 anos que eu sou crente, eu já não sou mais aquele crente fervoroso de antes, tem alguma coisa errada. Eu tenho que dar continuidade. E olha, gente, a responsabilidade está em cada um de nós, porque naquelas virgens foram individualmente, cada uma delas, que preparou o óleo para levar. Elinho, se prepara para você encontrar com seu Deus. Deus não chamou eu e você para estarmos perfeitamente preparados. Ele nos chamou para estarmos preparados. E o processo de santificação é o processo que nos mantém preparados. Quem está vivo nessa manhã ouvindo isso? Obrigado porque o anjo está aqui anotando tudo que está sendo dito nessa manhã. Que é para mim também, gente. Eu domingo estou com vocês nessa aí. Essa notícia de falar sobre a segunda vinda e tudo que tem das escrituras sobre esse conteúdo está sendo anunciado. Ou eu estou mais preocupado com a minha vida em ser bem sucedido? Cadê o equilíbrio? Eu não vou entrar nessa área não, porque senão eu vou sair da mensagem. Lembra, estar pronto deveria envolver uma consciência de estar preparado ou se preparar. Eu comentei sobre isso. Deixa eu abrir aqui. E santificação, vai lendo aquilo que eu já comentei. No Velho Testamento tem esse sentido de tal o quê, gente? Separado. E lembra a importância de eu ter dito para vocês sobre o conteúdo de estar separado para e não separado de, que alguém diga amém. Ok? Não é de, é para. Porque no mundo nós estamos. Eu li com vocês João capítulo 17. Jesus falou: Pai, eu estou orando para você proteger eles aí do mal, mas guarda eles, mas santifica-os na tua palavra. Uau, que verso é esse, gente? João 17, 17, anota aí no seu caderno para você ler em casa. A tua palavra é a verdade. Uhul! Ser santificado aonde? Na palavra. E a palavra faça parte de mim e de você de maneira contínua. Lembra que nós lemos Levítico? Vocês são santos, separados para mim ali. Eu sou santo e separei vocês para serem meus, e obviamente tem um propósito nisso aí. Lembra que eu tinha comentado ser santo e ser separado para Deus com um propósito ou finalidade. Eu sempre declaro isso para que as pessoas não tenham entendimento errado. Nós não somos melhores do que ninguém, mas eu sou o que sou filho do Deus Altíssimo. Eu fui separado para um propósito, e você também. Não estou falando de dons ministeriais, estou falando da igreja, corpo de Cristo, cada um de nós. E olha que coisa tremenda, porque aí mesmo, nós vamos dar uma lidinha nessas passagens, Êxodo 19, versos 5 e 6, antes daquilo que nós lemos. Que passagem, Êxodo 19 é demais. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha herança, Elinho, vocês serão o meu tesouro pessoal. Olha como é que Deus põe, rapaz. Você é um tesouro e não sabe. Uma peça preciosa para Deus. Fala para o teu irmão, você é precioso, rapaz. Olha os preciosos e preciosas aí nessa manhã. Olha, meu tesouro pessoal, separados para mim, é isso. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Ainda Deus ainda põe assim. Verso 6 ele diz: vocês serão para mim um reino de quê? Cara, sacerdote é um mediador entre Deus e os homens. Você e eu somos mediadores.
Nós somos o mediador para trazer reconciliação entre Deus e os homens. Inclui aí, bota no teu caderno para você ler em casa, 2 Coríntios capítulo 5, verso número 19 e 20. Pode ler o 18 também, pode ler o 17 também. Deuteronômio capítulo 7, verso 6, a primeira parte. Vocês são um povo separado para o Senhor. Tem uma finalidade. A palavra de Deuteronômio, voltando aqui, gente, mas vamos ler essa aí, Deuteronômio 14, que eu não li ainda, né? Não voltar, não é esse aqui, eu acho que eu li. Esse aqui, gente, é uma palavra profética. Porque Pedro, ele fala sobre isso. E ele cita exatamente essa passagem. Veja aí, Deuteronômio 14, verso 2, diz assim: pois vocês são um povo consagrado, separado ao Senhor, o seu Deus entre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Brincadeira. Olha aí os preciosos e as preciosas. Para serem separados. Eu vou dizer algo que é simples, mas é isso aí. Deus é um Deus de propósito em tudo que Ele faz. Ele não faz nada porque fez. Nem sei porque fez. Nem sabe. Então veja, 1 Pedro 2,9. Diz assim: vocês, porém, de onde é que Pedro tira isso? Ele tira das passagens que nós acabamos de ler. Vocês são raça de víboras, diga amém. Não é eleita, pastor, não é víbora não. Ok, vocês são raça eleita, sacerdócio real, mediador, um ministro da reconciliação. Como está em 2 Coríntios 5, nação o quê? É isso, gente, não é a nação perfeita. Não está falando sobre perfeição do ser humano, está falando que você é um cara separado para um propósito. Essa é a igreja. Então, por isso que esses conceitos sobre santificação, sobre santo, depois a gente vai ver mais coisas sobre isso, tem que estar muito bem encaixado de acordo com a visão da verdade. E não pode ficar em alta o conteúdo de religioso, né? Um conteúdo de uma tradição religiosa, que quando a gente lê isso, a gente já pensa assim: quem sou eu? Como quem é você? Você é um ser sendo aperfeiçoado, rapaz. Separado por Deus, é precioso para Ele. Ou eu considero as coisas como elas são, gente, ou eu começo a considerar o que eu sinto a respeito da minha vida e as tradições religiosas que existem por aí, poxa. Eu estou nervoso nessa manhã. Porque eu não aguento ver essa ignorância e o inferno empurrar isso para dentro da igreja, cara. Como se santificação fosse uma questão de roupa, pô. Ih, mexi agora, hein? Quero te falar uma coisa: a aparência não derruba o inferno. Aparência não derruba o inferno. Aparência de crente, glória a Deus, aleluia. Jeitão de crente, isso aí não derruba o inferno. O que derruba o inferno é naquele dia onde ninguém está vendo, você se posicionou com a verdade. Aí o inferno fica roendo as unhas, desesperado contigo, e ninguém soube que você venceu o inferno. Porque você se posicionou como um santificado. Você ouviu isso que eu falei nessa manhã? Naquele dia que ninguém viu, eu e você nos posicionamos como um santificado. Um verdadeiro santificado, separado. Eu sou nova criatura e você também. Pertenço a Deus. Sou corpo dele. Olhar para mim e dizer assim: é crente e tal.
Não conheço. Não ando com ele. E é óbvio que nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas eu só digo isso para você. Não tem opção. Deus não dá para o seu povo. Se eu e você não escolhermos o processo dele, eu vou ficar de fora. É sério. Não tem duas maneiras de viver. Ou eu entro no processo de santificação sendo transformados de glória em glória, ou eu acho que ando com Deus. Eu posso achar que ando com Deus porque eu estou na igreja. Eu vou domingo à igreja. Eu até sirvo na igreja, pastor. Também falo de pastores. Tem título, estão lá na frente, lideram igrejas, mas tem andado num processo de santificação, de transformação? Ou andam à sua maneira, o que eu acho, o que eu penso? Um coração contaminado, cheio de propostas erradas. Não, eu não quero falar não, eu quero falar nessa manhã, tem que falar bem alto mesmo. No mundo do espírito, gente, não tem nada que não esteja aberto para que não só os demônios vejam, e o reino de Deus também. Está tudo aberto. Eu sou de quem? Sou de mim mesmo para viver a minha jornada, o que eu penso, o que eu acho? E achar que simplesmente eu estou garantido porque eu estou dentro de uma igreja, ou eu sou pastor de uma igreja, e eu estou andando no caminho que Deus aponta, da maneira como tem que ser andado. Não tem opção, não tem. Ele falou, separado para mim, acabou. E isso implica em transformação, gente. Cadê o temor da igreja, a paixão por Jesus? Ela entrega a vida dele. Entregar, eu me entrego, queima Jesus, me queima. Quem está pedindo para ser queimado hoje? Boa pergunta. Porque o que a gente está vivendo é a baita da apostasia mesmo. De tudo quanto é lado, todo mundo quer viver como quer, mas como Deus pede, e como Ele mostra, ninguém está querendo. Uau. Eu estou conversando, eu e você, porque a gente vai ter que responder individualmente. Não estou julgando ninguém aqui nessa manhã. Mas sabe uma coisa? Quando você vive o processo de santificação, você vai colher as consequências. Todo mundo vai ver o fruto, ou não. Não tem como. Você anda com Deus, vai ter fruto. E Jesus fala sobre isso. Sobre frutos de arrependimento. Deixa eu ver. Arrependimento, gente, implica em transformação. Deixa eu ver os frutos aí. Ih, não estou vendo nada. E a galera acha que está andando com Deus, está numa boa. Não, estou tranquilo. Uma vez salvo, salvo para sempre. O que eu estou conversando com vocês tem me incomodado dia após dia. A Deise sabe disso. Enquanto eu tiver força nos meus pulmões e vida e Jesus não voltar, eu vou continuar anunciando isso para a igreja. Eu não vou ficar na conta de que eu não avisei. Deus é mais sério que você imagina. Eu quero te falar isso para todos nós. Se você não é sério o suficiente para andar com Ele, é melhor pedir para sair. Porque o julgamento sobre estes que somos nós será muito maior do que sobre o mundo que não o conheceu. Mas aquele que o conheceu e não tomou atitude, soube da verdade e não se posicionou, segura, peão. Uau. Então Pedro falou, vocês são nação, cara, separada, raça eleita, sacerdócio real, a fim de, olha o propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas ali, para a maravilhosa luz. Você é um representante dele. Em duas maneiras,
Ou eu sou totalmente ignorante a respeito da minha representação? Também tem julgamento sobre isso? Ou eu estou completamente consciente da minha representação e não faço nada com isso? Uau! É isso aí. Agora veja, quando Deus pede de mim e de você uma jornada de vida separada, entrando nesse processo de transformação, é porque será a única maneira, diga a única forma do mundo ver Deus em nós. Será que o mundo está vendo o que na igreja? Que diz assim, eu não quero ir para a igreja não. Os caras fazem a mesma coisa que eu faço e tal. É isso aí. O mau testemunho não é a gente que está dando da gente, não. A gente está dando um mau testemunho do nosso Senhor, o Rei da Glória. Porque a representação é nossa, nós representamos Ele. De que maneira? Sendo um safado como todo mundo. Numa imoralidade sexual que não tem tamanho. E assim vai. Perdão, o porquê ali é junto. A única forma das pessoas verem a Deus será vendo o comportamento e a atitude de Deus em nós. As pessoas não estão querendo ver perfeição, mas tem algo, cara, no nosso comportamento que fala, esse cara é diferente. Esses caras são... Mas, hein? Foi o que Jesus falou. Nós vamos ler aqui já já. A única forma das pessoas verem a Deus, gente, será vendo o comportamento e a atitude de Deus em nós. Nós estamos crescendo para sermos pessoas melhores. Eu estou dizendo isso para vocês. Para serem mais parecidos com Jesus. Perfeito nós não somos. Expressar a Deus é comportar-se como Ele pede. Ele não está me pedindo perfeição, mas Ele está me pedindo, se der ruim ali, perdoa, vai lá se reconcilia. Mas Ele está me pedindo, olha só as palavras que você está falando. Cara, olha só, isso aí é uma mentira. Não entra nessa parada. O pai da mentira é quem? Conscientemente, coisas vão aparecendo dentro da gente. E a gente resolve isso ou não? Isso é andar no processo que tem que ser andado. E pasmem, igreja, mas o maior, ei, está rodando? O maior ensino doutrinário do Novo Testamento é o ensino de como se deve viver. Vai anotando. O maior ensino doutrinário do Novo Testamento é o ensino de como se deve viver. Eu vou pegar esse computador, vou jogar no Rio Maracanã, rapaz. Eu vou arrumar um ali que não vai travar, cara. Não, mas é o capeta, ele não está gostando dessa reunião nessa manhã. Esse é o maior tratado doutrinário do Novo Testamento. Foi? Glória a Deus, rapaziada boa. Não? Já pulou. Maior ensino. Pastor, que ensino é esse? É um ensino que fala para mim e para você a conduta e o comportamento que nós devemos ter diante das situações que nós vamos enfrentando. Que moleza melhor do que essa? Deus já me dizer ali, a tua atitude é essa. É só ler Efésios capítulo 4, depois que Paulo fala sobre renovar, né? O velho homem morreu, então agora se revista do novo homem. Então, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que... Não. Uau! Colossenses capítulo 3, ali, faz morrer a tua natureza carnal. Ela já morreu, cara. O velho homem foi crucificado. Todo dia bota o pé em cima desse pescoço, quer se levantar.
Mata essa natureza carnal. Aí ele cita uma porção de coisa. Uau! E aí João capítulo 13. Jesus falou isso, gente, olha. E vocês amem uns aos outros, assim como eu amei, também vocês vão amar. Quando Jesus está falando de amar, é comportamento. Porque ele diz assim, ó. Nisso então todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Se vocês tiverem um comportamento próprio. Em Romanos capítulo 13, verso 8. Não fique devendo nada a ninguém. Alexandre, estou te devendo alguma coisa? Só ama. Eu tenho que conferir com os pastores, é isso? Mas veja, não fique devendo nada a ninguém, Alinho, exceto o quê? Porque quem ama o próximo, o quê? Uhul. Quem vive a atitude e o comportamento de amar, cumpre o propósito de Deus, refleti-lo para outros. Eu não estou preocupado se as pessoas vão olhar para mim e dizer que se eu sou perfeito ou não. A gente não pode ficar preocupado se as pessoas vão te julgar. O que eu e você temos que ficar de olho é o que acontece dentro do nosso coração. Porque o Espírito Santo pede ajustes. E conforme nós vamos fazendo os ajustes, Ele vai fazendo ajustes mais finos. Pastor Hélio. E não sou eu que estou pedindo ajuste fino, é o Espírito Santo. Vou mostrar mais umas passagenzinhas. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos, só com alguns. Só com os que são meus amigos, gostam de mim. E a vizinha fofoqueira? Aquela que te perturba, bota aquele som bem alto para te perturbar. Mas por que vocês estão rindo? Será que é isso que acontece? Não? É um ser carente do amor de Deus. Que o dia que for liberto, o som vai embora, vai jogar as caixas para fora, vai jogar os CDs, vai acabar aquela... Procurem viver em paz com todos, busquem o quê? A perfeição não, ao processo de andar com Deus, que é o processo de santificação, de estar separado, sem o qual, sem esse processo, por favor, leia, ninguém o quê? Um bocado de crente cego, não está vendo o Senhor já faz muito tempo. E agora? E eu digo não está vendo mais o Senhor porque perdeu toda a sensibilidade. Não tem sensibilidade nenhuma para reconhecer mais a voz de Deus. Não valoriza seus pastores. Não valoriza a igreja. Agora, todos são pastores da internet para ele. E vai diminuindo o valor à igreja, a servir na igreja e a liderança que Deus colocou na igreja. Pergunta se essa galera está enxergando o Senhor. Eu faço uma pergunta nessa manhã, gente. O inferno fará isso mesmo. Ele vai apagar ao máximo a sensibilidade para a gente não valorizar nem esse ambiente mais. Por um tempo fui para a igreja, esse negócio, cansei e tal. E não, pastor, já conheço ele, olha lá o jeitão. Olha o cabelo dele, está sempre doidinho, precisa de um pente, tal, nunca usa. O que eu estou conversando nessa manhã está acontecendo de uma maneira desenfreada. E as pessoas estão sendo conquistadas por suas cobiças. As cobiças de ter sucesso, subir igual um foguete e tal. E se para isso tiver que pagar e entregar a casa para as suas cobiças. Procurando mestres que falem aquilo que agradem. Agradem a nossa carne.
a nossa vontade. E quando Paulo falou que esse tempo do fim era assim, porque nesse tempo, ele disse, no tempo do fim, isso está acontecendo de maneira desenfreada. Eu estou falando da igreja. E Deus está conversando com a sua igreja. Veja, eu quero parafrasear dizendo o seguinte: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor e ninguém verá o Senhor em nós. Porque eu estou competindo com todo mundo, querendo ser bem-sucedido, do ponto de vista do lado de fora, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida. É o que está escrito. Nos desejos carnais, que são malignos, cara. Estão trocando valores hoje, o crente está trocando valor. Está trocando valor por dinheiro mesmo. E Jesus disse assim, só vou dizer, Jesus, graças a Deus, é Ele falando. Porque se de repente é um apóstolo, a pessoa, não, é um apóstolo falando. Mas hoje até Jesus falando, o pessoal já está diminuindo. Mas Jesus falou, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O que o inferno promove, gente, não é algo novo. Ele só conhece e ele trabalha nessa área do ser humano, que agora que eu sou nova criatura e você também, nós temos capacitação pelo Espírito Santo de segurar as inclinações carnais, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e os desejos carnais que me levarão para o arraso. Fala aí. O ambiente de igreja agora virou um ambiente de negócio. Onde é que está escrito isso? Eu não vejo Jesus fazendo negócio. É óbvio que o dinheiro faz parte da nossa vida, mas repita comigo, o dinheiro faz parte da minha vida, mas não é a minha vida. E quem tem que dar um basta nisso é cada um de nós. Numa consciência dele não tomar o nosso coração, como tem tomado de muitos da igreja do Senhor e de muitas lideranças, que estão comprometidas com dinheiro mesmo. Beleza, cada um faz a sua jornada. Agora, se eu estou andando no processo de transformação, meu amigo, porque é o único, é a única plataforma que eu e você temos segurança para um dia chegar lá ao vencedor. Cheguei, Jesus. É a única segurança. O processo de Deus, a maneira dele, respeitando e valorizando o que ele tem a dizer, as palavras integrais de Jesus. Palavras integrais de Jesus. Baixando, dobrando os joelhos, levantando o temor, chorando pelas palavras de Jesus. E não abraçando novas teologias e maneiras de pensar super agradáveis. E está me deixando muito confortável para viver da maneira como eu quero. O negócio é mais sério que vocês imaginam. Dá uma dor no coração. Eu falei aqui domingo passado uma frase. Eu anotei essa frase. Porque se eu começo a pensar demais na minha vida, no que eu quero, como vou enriquecer, como isso, aquilo, outro, e dar um jeito, papapá, eu quero sucesso, e sai lá, a janela da verdade vai fechar dentro dessa pessoa.
e ela cairá na cegueira, não enxergará mais, não enxergará, ouçam isso que eu quero te falar, que não está no caminho da vida. Jesus falou, é mesmo? Você quer andar comigo, você tem que morrer. Pode. Se eu só quero ouvir o que eu quero, a janela da verdade vai se fechar. Você sabe que no livro de Romanos, primeiro capítulo, diz que Deus, por causa disso que eu acabei de falar, Deus entregou a essas pessoas. E gente, não está falando só do mundo não, hein? As pessoas, até mesmo aquelas que seriam os eleitos. Está dizendo que Deus entregou uma disposição mental reprovável de fazer coisas absurdas. É só você ler lá. E ainda bater nas costas da galera que também está fazendo, que beleza, bacana, vamos embora. Isso está na nossa frente acontecendo, isso dói meu coração. Jesus, acende o farol. Mas são as pessoas que estão apagando o farol. A culpa não é de Jesus. Vou repetir nessa manhã, a culpa não é de Jesus. A culpa não é dele, nunca foi. Como é que eu leio, cara? Qual é a minha jornada de vida com esse livro? Qual é a seriedade que eu dou à palavra de Deus? Qual? Porque será nessa proporção de seriedade que virá a virtude que vai dominar a minha vida, cara. Amém? Beleza, igreja? Esses são os dias que nós estamos vivendo. E não pense que vai diminuir assim, não, já Jesus chega, o avivamento está aí. Sim, o avivamento está para uma porta de muita gente, porque Jesus está olhando assim, bom, a minha igreja está se perdendo, então eu vou abrir aqui o poder de Deus, meu mesmo, para poder salvar mais gente. Eu vou terminar com isso que eu já falei 300 vezes, mas de repente alguém não ouviu ainda. Mas há mais ou menos uns 10 anos atrás, algo mudou radicalmente para mim, porque eu entendi algo. Que isso aqui foi um posicionamento para me dar uma centrada e equilibrada em algo, que eu jamais vou esquecer aquela tarde que eu estava lá e eu ouvi o Espírito Santo dizer isso para mim. O importante não é o que você faz para mim, é como você vive para mim. Porque se eu vivo de maneira própria, entrando num processo de santificação, fazer é só consequência. Alguém pegou isso nessa manhã aí? Gente, meu desejo é que você esteja nessa manhã bem acordado para tudo que eu te falei nessa manhã. E não permitir que os olhos do teu coração sejam fechados. A porta das cobiças que são nossas, não são de ninguém. Porque muita gente cai em ciladas de coisas financeiras e não sei o quê, porque a cobiça já está ali. Porque o cara vê uma oportunidade de ganhar tudo de uma vez só. Nessa manhã, essa é uma manhã de quebra de cobiças, hein? De quebrar essa natureza humana do qual o inferno ele alimenta. Porque ele já sabe, deixa eu embalar ele ali que eu vou afastar ele da verdade. Eu vou afastar ele do caminho, ele nem sabe. Por quê? Porque ele está correndo atrás das suas cobiças. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, pois o amor de Cristo nos constrange. Porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos o quê? Nós morremos com Cristo também. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos.
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que alguém diga amém nessa manhã. Essa é a primeira parte. Vou definir algumas coisas para frente que será legal para você entender. E o mesmo Deus que te chamou para andar com Ele, Ele te capacita para andar com Ele. Como é que pode um ser tão imperfeito como eu e você poder caminhar com Deus vivo? Se Ele, na ação do Espírito Santo, não me capacita, é óbvio que tem algumas coisinhas da nossa parte. Mas é Ele que nos capacita. Glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa manhã?